nesse momento eu estou numa situação difícil, porque parte do público gosta de mim, acompanha o André Valadão, gosta do André Valadão também. Outra parte do público condena a fala dele. Então, se eu critico o André Valadão, vai ter gente que não vai entender, vai atacar pedra no Pavanato. Se eu defendo o Valadão, vai ter outra gente que não vai entender minha crítica e vai atacar pedra no Pavanato. Mas, eu refletindo sobre esse tema, eu pensei, seguindo a frase de Martinho Lutero, não faz bem o homem que vai contra a própria consciência. Então, eu vou falar aquilo que eu acho que é a verdade. A verdade é que o André Valadão, a fala dele é boa? Não, é uma fala ruim. É uma fala ruim porque abre margem para interpretação negativa, abre margem para esse tipo de coisa que estão comentando, abre margem para pessoas se ofenderem, pessoas que inclusive já defenderam ele, como Felipe Campos, e abre margem para pessoas que têm realmente ódio, que têm realmente preconceito, possam dar vazão a esse ódio, a esse preconceito. Então é uma fala ruim, é uma fala mal colocada. Agora, do ponto de vista teológico, e antes de falar, eu fiz questão de conversar com alguns pastores e o que eles acham do que o André estava falando. Ele estava querendo incentivar as pessoas a cometerem violência? Do ponto de vista teológico, de acordo com a minha interpretação, não. O que ele faz na fala dele é fazer uma interpretação e remeter à história do Gênesis do dilúvio, quando Deus, de acordo com o texto, destrói a humanidade, mas salva algumas pessoas dentro da arca. E como símbolo de que ele nunca mais destruiria a humanidade daquela forma, ele coloca o arco-íris, como testemunho de que ele não faria mais a destruição da humanidade daquela forma. Depois disso, Deus realmente não tem a pretensão de destruir a humanidade da mesma forma que fez. Então, qual que é a forma que o cristão, a partir do Novo Testamento, ele tem de mudar a realidade? É através da pregação do Evangelho. O Evangelho, ele condena o pecado? Condena, mas ama o pecador. E dá a alternativa do pecador de salvação, por meio da graça e por meio do sacrifício de Jesus. Então, eu acho que o André, ele se equivocou nas palavras? Acho que ele se equivocou nas palavras. Eu acho que ele errou na forma de falar? Acho que ele errou na forma de falar. Mas não acho que ele estava querendo pregar realmente o ódio e a violência contra homossexuais. E acho que qualquer tipo de discurso que pregue o ódio e a violência deve ser repudiado. O que nós não podemos, eu como cristão falo aqui, e agora é o meu lugar de fala, nós como cristãos não podemos aceitar que pessoas comunistas que estão lá na Câmara Federal, que defendem o comunismo, queiram ensinar como um cristão pode ou não entender a Bíblia, queiram dizer o que um cristão pode ou não falar. Pessoas que não têm legitimidade, porque nos regimes comunistas, homossexuais foram perseguidos. Nos regimes comunistas, cristãos foram perseguidos. E daí tem pessoas lá em Brasília que nunca pegaram numa Bíblia e querem usar de uma fala mal colocada para calar todos os cristãos. Não é para criticar o André Valadão, não é para criticar a forma, mas é para criticar o que os cristãos são. É para tentar inviabilizar o discurso dos cristãos. E isso eu não posso aceitar. Esse tipo de hipocrisia eu não posso aceitar. Então, fiz questão aqui de deixar claro que eu acho que o André se equivocou na forma, porque dá margem para interpretação e para pessoas ficarem ofendidas e para ter esse tipo de repercussão negativa. Mas também não posso aceitar que pessoas hipócritas usem da sua posição para criticar e para tentar calar a boca de todos os cristãos.